Hello, English students! Welcome to your English class number 25 of the intermediate level. Open your PowerPoints and go straight to slide number 2, where we're gonna find classes 14 and 15. Okay, so today we're doing a review of the classes starting on class 14 until class 24. So we're gonna take a look at the most important things we saw during this period. One important thing I would like you to know as well is that from now, starting on class 26, we're gonna use more English in our live classes, on the videos, and also on the PowerPoints, right? So the explanations of the lessons are going to be in English, all right? So I want to prepare you for the next step, which is the advanced level. So you have to be used to learn and read and listen more often English, all right? Very good. Today we're still gonna speak Portuguese in some cases, but from now we're gonna use more and more English during classes. Perfect? All right, so let's begin the explanation. Bom, as aulas 14 e 15 são assunto aqui do slide número 2. A gente tem o uso do just e o each other versus one another. Eu vou tentar fazer bem rápido, bem breve, só para refrescar a memória de vocês, já que são assuntos que a gente já viu, né? Então é só para vocês pegarem alguma coisa que possam não ter pego durante a nossa aula, para vocês tirarem dúvida, para vocês relembrarem. Então é para isso, tá? Que a gente está fazendo as revisões. Então a gente começa com o uso do just, falando que o just é uma palavra muito útil em português e como primeiro significado ela é usada para expressar a ideia de exatamente. Então eu tenho um exemplo aqui. She looks just like me. Ela é igualzinha a mim, né? Exatamente igual a mim. Então esse just é exatamente. This is just what I need. Isso é exatamente o que eu preciso. Então é o uso do just. Lembrando que o verbo look, né, de parecer, né, de aparência. O just, que é o primeiro significado que a gente aprende do just, é como somente, né, apenas. Então esse é o segundo uso aqui que a gente tem em exemplo. I just want to say I'm sorry. Eu somente quero pedir desculpas, né, dizer desculpas. Então o uso do just também como somente. Ele também indica algo que acabou de acontecer. Exemplo, I just woke up. I just woke up. Acabei de acordar. Então, depois do just, o verbo que vem na sequência tem que ser no passado, tá bom? Então, acabei de acordar, mas a gente coloca o verbo na sequência no passado. Então, depois do just, se eu quero dizer acabei, o verbo tem que estar no passado. E por último, em alguns casos ele só dá ênfase, ele não tem tradução. Então se você vir uma frase com just e que não cabe nada, não cabe o simplesmente, não cabe o acabei, não cabe o exatamente, esquece, porque ele tá lá só para dar ênfase. O exemplo que a gente tem aqui é This is just wrong. This is just wrong. Isso é errado. Você não precisa traduzir isso é simplesmente errado. Tudo bem, faz sentido até, né? Mas não é necessário. A gente só tá dando ênfase na questão de ser errado. This is just wrong. A segunda matéria, nós temos o each other versus one another. De uma forma bem simples, bem rápido, sem se estender bastante, o each other e one another significam um ao outro, uns aos outros. A gente vai falar sempre pelo menos para duas pessoas, né? Quando a gente está falando sobre duas pessoas, a gente vai usar o each other, por exemplo. They love each other. Duas pessoas que se amam, eles amam um ao outro, né? Duas pessoas, they love each other. Quando a gente está falando de três pessoas ou mais, uns aos outros, isso a gente vai usar one another, tá? Então, quando a gente quer falar de duas pessoas, each other. Três pessoas ou mais, one another. Exemplo, they pass the information to one another. Eles passaram informação uns para os outros.
Seguindo, vamos lá, slide number 3, classes 16 and 17. A aula 16, a gente tá falando do menu do restaurante, então algumas palavras importantes para vocês lembrarem, tá? Que vai ser que vocês vão ver se vocês forem no restaurante, né, num país que fala inglês, vão ter alguma dessas palavras aí que são importantes vocês saberem, senão vocês não vão saber nem o que vocês estão comendo. Então vamos lá. French fries tem no mundo inteiro, né? É importante saber, significa batatas fritas. Às vezes você vai ouvir, vai ler, ler só a palavra fries, tá? Então fries também são fritas, é a mesma coisa, é a batata frita. Fried bread shrimp, então breaded significa empanado, então fried breaded, então empanado e frito. Nesse caso é o camarão, camarão empanado e frito. Esses foram os appetizers, né, que significa entrada, petisco. Main course, que é prato principal, a gente tem a palavra grilled, que é grelhado, com rump steak, né, grilled rump steak, picanha grelhada. Roasted chicken leg, então em inglês eles falam perna de frango, né, então a gente traduz como coxa, mas eles usam leg. Roasted é assado, tá? Quando a gente tá falando de coisas doces, assadas, a gente usa o verbo baked, tá? Baked, às vezes você vai ver em coisas salgadas também, mas se for doce a gente tem que usar o baked, e salgado a gente pode usar até que os dois. Roasted lobster, né? Lagosta ao forno, assado, então é a mesma coisa que assado, né? A gente traduz ao forno para ficar mais chique. Fried pork loin, então fried é frito, loin é lombo, pork é porco, né? Então lombo de porco frito. Grilled sea bass, sea bass é um tipo de peixe, né? O robalo, grilled, grelhado. Salted tuna. Salted é normalmente aqueles pratos que eles cortam em pedacinhos e fazem na panela wok, que eles vão salteando. Então, em inglês, a palavra é salted, né? Em português, salteado. Então, tuna, atum, atum salteado. Beverages, bebidas, né? Então, a gente tem alguns exemplos de bebidas aqui, ó. Draft beer é chopp. Tea é chá. Soft drinks. Então, soft drinks seriam as bebidas não alcoólicas, né? Soft drinks. Red wine, vinho tinto, né? A tradução ao pé da letra é vinho vermelho. Still and sparkling water. Still é água sem gás e sparkling é água com gás. Então, por que still? Still é parada? É água parada? Sim, eles mencionam a água mineral também falando still water, porque a água, quando ela é com gás, ela tem aquelas bolinhas, né? E a água, quando é sem gás, ela é parada. Então, eles se referem à água mineral natural como still water também. Além de mineral water, também eles usam em inglês, tá? A segunda matéria, a gente tá falando dos adjetivos com preposições. Na nossa aula, a gente viu mais adjetivos. Eu queria só dar ênfase a estes porque esses adjetivos, eles são acompanhados de preposições que não são traduzidas ao pé da letra. Então, esse aqui vocês têm que verificar porque tem essa preposição obrigatória e ela não é a que é traduzida. Se você traduzir ao pé da letra, vai estar errado. Então, por exemplo, a gente quer usar aqui o amazed, surpreso com, impressionado com. A gente não usa amazed with. A gente vai usar o by ou at, tá? E o exemplo que a gente tem aqui é I was amazed by that movie. Fiquei impressionado com aquele filme. Então, amazed, a gente usa sempre o by junto, ok? Ou at. Angry, a gente vai usar o at também. A gente não vai usar o with. Bravo com, eu tô bravo com alguém. Mas a gente usa a preposição at. Exemplo. Everybody was angry at those politicians. Todo mundo estava bravo com aqueles políticos. Então, bravo com vai ser angry at, não angry with. Awful at, péssimo em, não vai ser awful in, vai ser awful at. He's awful at Portuguese. Ele é péssimo em português, terrível. Bad at, ruim em. I'm bad at making assumptions. Eu sou ruim em fazer suposições. Então, suposições tem aí a tradução, uma palavrinha nova para vocês, assumptions, né? Então, bad at, também o bad sempre vai vir acompanhado do at, quando a gente quer dizer que é ruim em algo.
Good at, quando a gente é bom em algo, a gente vai usar o at também. Bom em. She's good at gambling. Ela é boa em apostar, ela é boa em aposta. Então, gambling também mais uma palavra nova aí pra vocês. Very good. Let's go to slide number 4. No slide número 4, a gente tem as matérias da aula 18 e 19, começando com a diferença do as e o like, né? Lembrando que o as e o like, eles vão ter a mesma tradução, né? Normalmente, que significa como, né? O like, além disso, ele também é o verbo gostar, né? Mas aqui a gente vai ver ele só como. E nessas situações, a gente só pode usar um ou outro, tá? Não pode substituir um pelo outro nessas situações, mesmo eles tendo a mesma tradução. Então, vamos ver quando a gente é obrigatoriamente suposto de usar um ou outro. Vamos lá. Use as nas seguintes situações. Primeira, na expressão the same as. Essa expressão é igual a, o mesmo que. Por exemplo, hiding the truth is the same as lying. Então, esconder a verdade é o mesmo que mentir. Esse mesmo que vai ser same as, tá? Então, não pode ser same like. Vai ser sempre o as. Para dizer tanto quanto, outra expressão, né? Aquele comparativo de igualdade. Spanish is as hard as Portuguese. Então, espanhol é tão difícil quanto português. Então, o as aí, ele vai ser traduzido como tanto e quanto, tá? Então, as, a gente só pode usar o as nesse caso. As if, as though, aquela situação hipotética, que significa como se. Exemplo, he acts as if he was a king. He acts as if he was a king. Ele age como se fosse um rei. Esse como vai ser as, não pode ser o like. Quando a gente está usando essa expressão. Talking about a job or function, né? Para falar de um emprego ou uma função. Por exemplo, a gente vai falar de profissão e a gente tem um exemplo aqui, ó. She works as a secretary. Ela trabalha como secretária. Esse como vai ser as, não like, ok? Muito bem. Use like nessas situações para dizer que coisas são similares. Então, olha só, para você perceber como é importante a gente não mudar. Exemplo, se eu trocasse o as pelo like na frase, nesse exemplo que eu acabei de dar, she works as a secretary, eu falaria assim, she works like a secretary, eu quero dizer que ela trabalha igual uma secretária. Então, não tô dizendo que ela trabalha como secretária, mas igual, que é um dos usos do like. A gente quer dizer que duas coisas são similares. O exemplo que a gente tem aqui é he's like a brother to me. Então, ele é como se fosse um irmão. Ele é similar a um irmão. Então, a gente usa o like. Para verbos que indicam uma sensação. Então, a gente tem o verbo que fala soa, tem gosto, parece. A gente usa o like. Parece com, tem gosto de, aparenta. A gente poderia ter acrescentado também o verbo feel, que é o verbo sentir, né? Tem um sentimento, parece que... Por exemplo, um dia tá muito quente, eu posso falar assim, it feels like summer, né? Parece que é verão, né? Tem a sensação de ser verão. Então, para usar nesses verbos que indicam alguma sensação, a gente vai usar o like, ok? Muito bem. Indo pro slide, aliás, slide não, continuando no mesmo slide, indo pro uso do that, né? Então, quando a gente usa o that e quando a gente não usa. Muito bem, a gente vai usar muitas vezes nas mesmas situações que a gente usa em português, porém, para falar mais natural, para soar mais fluente, a gente não usa se depois do that vem um sujeito. Ah, teacher, mas é errado se eu usar? Errado não é. Mas você não vai soar muito fluente, vai parecer que você tem dificuldade no idioma. Então, vamos tentar falar o mais perfeito possível, né? A gente tem 3 exemplos aqui nessa situação. O primeiro exemplo é I told you Chelsea would make it. I told you Chelsea would make it. Eu disse pra você que a Chelsea ia conseguir
ia conseguir isso. Então esse que, a Chelsea, não precisa do que. Example number 2. I knew he was telling the truth. I knew he was telling the truth. Eu sabia que ele estava falando a verdade. Então vem o ele, né? Vem um sujeito, eu não preciso colocar o that. Exemplo número 3. Jane said she will retire in 10 years. Jane said she will retire in 10 years. A Jane disse que ela vai se aposentar em 10 anos. Então esse que também, depois vem o she, ele não é utilizado em inglês. E aqui embaixo a gente tem as situações onde a gente não pode omitir de jeito nenhum. Então, se depois dele vier um verbo, não podemos emitir, tá? Ela é a mulher que trabalha pro meu pai. She is the lady that works for my dad. She's the lady works for my dad não pode ser utilizado, tá? Então, a gente tem que usar o that se depois do that, logo depois do that vier um verbo, tá? Então, nesse caso, o that não pode ser omitido. E quando ele tá com a função de pronome demonstrativo, né? Aquele, aquela, esse, dependendo da frase. Então, se ele tá com a função de pronome demonstrativo, a gente não pode omitir, porque, né, vai perder o sentido da frase. O exemplo que a gente tem aqui é That restaurant is really expensive. That restaurant is really expensive. Aquele restaurante é muito caro, né? Então, nesse caso aí, quando ele tá fazendo a função de pronome demonstrativo, a gente não pode omiti-lo. Continuando, let's go to slide number 5. Bom, o slide número 5, a gente tem a matéria das aulas 20 e 21. Matéria da aula 20 é basicamente só lembrar vocabulário, né? Sons feitos com a boca. Nessa matéria foi acrescentada apenas uma informação que é do verbo choramingar, né? Também choramingar é sons feitos com a boca, então a gente colocou aqui. Eu vou ler só os nomes em inglês, tá? Vocês já têm acesso aí na matéria à tradução. Então, só para vocês lembrarem a pronúncia, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, whistle, whistle, burp, burp, babble, babble, yawn, yawn, whining, whining, sneeze, sneeze, yell, yell, snore, snore, whisper, whisper. No próximo, a gente tem a diferença entre problem, trouble e issue. Então, os três podem significar problema, só que eles são utilizados em situações diferentes. Então, o mais utilizado, né, o que faz mais sentido utilizar é o problem, né? Então, o problem, ele é utilizado quando a gente tem um problema e que existe uma solução. Se é um problema e não existe solução, né, não é o problem que a gente usa o problem só para problemas que têm solução. O problem, ele também pode ser usado no plural, problems. Eu tenho um problema, 2 problemas, 3 problemas. Então, a gente pode usar o problems. Já o trouble, ele é um substantivo incontável, então eu não posso usar trouble no plural. Só existe trouble no singular, tá? Ele é mais utilizado quando a gente está se referindo a aborrecimento, distúrbio, dificuldades ou apuros. Então, ele pode ser traduzido como problema ou pode ser traduzido dessas maneiras. Por exemplo, I'm having trouble to learn French. Estou tendo dificuldades em aprender francês. Eu estou tendo problemas em aprender francês. Eu uso trouble também. Então, quando trouble, esse problema pode ser substituído pela palavra aborrecimento, apuros, dificuldade ou distúrbio, a gente usa o trouble, tá? E o issue a gente usa para problemas mais sérios, quando a gente está falando de problemas de saúde, problemas de interesse público, relacionados a trabalho. Então, assuntos sérios, problemas sérios, a gente usa a palavra issue, alright? Então, essas são as diferenças entre problem, trouble e issue. Let's go to slide number 6.
Aí aqui a gente tem o artigo definido de. Isso parece bem óbvio, né? Porque a gente usa o de na maioria das vezes em inglês nos mesmos casos que a gente usa em português. A gente só não usa em duas situações. E eu acho que vocês já devem estar acostumados a não usar porque soa muito estranho, né, pra gente, pra nós, mesmo, né, que a gente não seja nativos do inglês. Quando a gente coloca o pronome demonstrativo, o pronome definido nessas situações, a frase fica estranha. Você já vê, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Mas vamos só lembrar pra vocês, né, terem essa informação bem fresquinha na memória. Então a gente usa o de em todas as situações que a gente usa em português, exceto em duas situações. Quais são essas situações? Antes de nome próprio. Então, em português a gente fala a fulana é tal coisa. Em inglês a gente não usa a fulana, a gente fala fulana. Que nem o exemplo aqui, ó. O Tom Hanks é um ótimo ator. Em inglês ele vai ficar Tom Hanks is a great actor. Então, não tem o O na frente antes de nome próprio. Outra situação é antes de possessivos. Por exemplo, a gente costuma falar assim, a minha mãe é uma ótima cozinheira. A minha mãe, em inglês a gente não fala a gente fala minha mãe. Então a gente falaria, my mom is a great cook. My mom is a great cook. Então a gente não usa o de, tá bom? Depois, ainda nessa aula, a gente tem os degrees of certainty. Graus de certeza. Então, quais as palavras que a gente usa para definir o quão certo nós estamos sobre alguma coisa? Então, a gente começa quando a gente tem muita certeza. Quais as palavras que a gente usa para indicar que a gente tem muita certeza? A gente usa definitely, definitely, certain, certain, there's no way e there's no chance. There is no chance. Quando a gente tem muita certeza. Quando a gente tem certeza, a gente vai usar sure, pretty sure, no doubt. Então a gente usa essas palavras quando a gente tem certeza. Quando a gente tem quase certeza, o que a gente vai usar? A gente vai usar o probably, o likely, o unlikely e o there's a good chance. Então o likely significa provavelmente também como probably, mas antes do likely tem que vir um verbo to be, tá? Ele é acompanhado do verbo to be. Mesma coisa, o unlikely também tem que vir o verbo to be. Então o likely é provavelmente e o unlikely é improvável, ok? E por último, quando a gente não tem certeza, para indicar que a gente não tem certeza, a gente usa o it might, que significa é provável, é possível, né, de probabilidade. Então a gente usa o might. There's a chance, né, tem uma chance, ou not sure. Para indicar que a gente não tem certeza, a gente usaria essas palavrinhas, ok? Então esses são os graus de certeza da aula 23. Class number 23. Let's go to slide number 7. Class number 24. In spite of, despite, although, even though. Então esse aqui deve estar bem fresquinho na memória. Eu sei que parece um pouquinho confuso, então vamos rever aqui só para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado da última aula. Vamos lá. A gente tem aqui o although e o even though, que é traduzido como embora. Quando a gente monta uma frase com although ou even though, depois deles, exatamente depois tem que vir um sujeito e depois o verbo, tá? Então, quando a gente faz essas frases, a gente tem que ter aqui, ó. Exemplo número 1. Although she's smart, she's not good at math. Although she's smart, she's not good at math. Então, embora ela seja inteligente, ela não é boa em matemática. Então, é um contraste, né? Essas palavras indicam contraste. Ela é inteligente, mas não é inteligente para matemática. Example number 2. Even though it's hard, we have to forgive him. Even though it's hard, we have to forgive him. Então, embora seja difícil, nós temos que perdoá-los. Embora seja difícil, nós temos que perdoá-lo. Então, é difícil, mas nós vamos perdoar, um contraste. E aqui tem uma observação falando que o even though é mais forte que o although.
Então, even though, se você quer dar ênfase, né? Você quer falar para uma pessoa, embora você não me ajudou, eu consegui. Então, você vai usar o even though se você quiser dar ênfase. E quando tem só o though? Bom, o though pode significar no entanto. Muitas vezes o though é utilizado no final das frases só como uma expressão que não tem tradução. Eu costumo comparar com o daí do pessoal de Santa Catarina, né? Que eles falam e terminam a frase com daí. Esse daí não tem tradução, não tem nenhuma função na frase. Então é a mesma coisa do though para os americanos, tá? Eles vão falar, eles vão usar o though, mas não vai precisar traduzir. Por exemplo, eu posso falar assim: I don't know what to do, though. Eu não sei o que fazer. Eu não preciso traduzir esse though. Preciso dizer, eu não sei o que fazer, no entanto. Tá? Então, muitas vezes vocês vão ver, vocês podem ignorar se esse though tá no final da frase, porque ele tá lá só para dar uma ênfase mesmo, não precisa ser traduzido. Agora, qual a diferença aqui? Como usar o in spite of e o despite? Embora e apesar de, eles se equivalem, né? São bem parecidos. Muito bem, só que aí o que vai mudar? A montagem da frase. Olha só, quando a gente vai usar o in spite of ou despite, na sequência da frase pode vir um sujeito ou verbo, aliás, um substantivo e o sujeito e depois o verbo, tá? Então, já não é igual ao although e even though, que tem que vir o sujeito diretamente e depois o verbo, né? O sujeito aqui vai vir só depois, não vai vir diretamente após as palavras even though, as palavras in spite of ou despite. Outro detalhe importante é que o in spite of, como tem o of, a preposição, quando vem o verbo logo depois dele, esse verbo tem que vir com ing, como tá aqui no exemplo. In spite of not being good at math, she is smart. Então, apesar de não ser boa em matemática, ela é inteligente. Então, é uma menção à primeira frase lá no exemplo do although. O segundo é despite the difficulty, we forgave them. Então, aqui a gente tem o substantivo, né, que é a dificuldade, e nós os perdoamos. Então, também é uma referência à frase do exemplo número 2, lá em cima. Apesar da dificuldade, nós os perdoamos, né? Despite the difficulty, we forgave them. Então, vai mudar um pouco a formação, né? A estrutura da frase tem que seguir essa regra que tá marcando aí da formação, ok? Muito bem. Seguindo em frente, o slide número 8, a gente tem alguns vocabulários. Só para vocês lembrarem, né? Então, a gente aprendeu o vocabulário a cada aula nessas últimas aulas, né? Da revisão até aqui. Toda aula tinha um vocabuláriozinho diferente de palavras novas. E aqui a gente tem o vocabulário de pets, de restaurante, de religião e de farmácia, tá? Então é importante vocês darem uma lidinha aí. Eu vou ler só as palavras em inglês bem rápido para não tomar muito tempo, porque a nossa aula já tá bem longa. E tem o detalhe, né? Porque vocês estão vendo que o pets tá em inglês e português, o restaurante tá português e inglês, religião tá em inglês e português e a farmácia tá português e inglês. Então eu vou ler só em inglês para vocês lembrarem a pronúncia e aí vocês vão tentando memorizar as traduções, ok? Então vamos lá, nós temos bark, breed, dog's food, cat's food, flea, fur, leash, mutt, pounce, to pet, puppy, kitty, stray dog, snout. Vamos pro vocabulário de restaurante. Bottle opener, brown sugar, sweetener, olive oil, napkin, chopsticks, table mats, toothpick, well done, raw, medium. Religiões: Catholic, wafer, nuns, rosary, priest, mass, cross, sins, Christian, service, reverend, Bible, faith, Jew, Jewish e atheist. Desculpa, gente. Pharmacy, toothbrush, diapers, hair gel, razor,
razor blade, toothpaste, ointment, condom, sunscreen, soap, deodorant. E, por último, slide número 9. Aqui eu coloquei algumas informações que tem lá no meu Instagram de pronúncias, né? Pronúncias em inglês que são bem diferentes, que não são nada comuns. Então aqui a gente tem a lista, né, da pronúncia e do lado a gente tem as figuras, elas estão fora de ordem. Depois eu vou pedir para vocês lerem na ordem das figuras para ver se vocês sabem a tradução, tá? De cabeça. Então vamos lá. Primeiro que nós temos aqui é aisle. Aisle, não pronuncia o S. Câmera, camera. Camera, não fala camera. Camera. Depois do K, do CA, você junta os lábios para fazer o som do me. Então, camera. Chip. Chip. CH tem que ter esse som. Cha, che, chi. Chip. Disney. Então, quando a palavra termina com EY, a gente não pronuncia o E. Então, gente, não é Disney, é Disney. Iron. Iron. É essa a pronúncia, não é iron, nem iron. É iron. Ilha. Island. Island. Não pronuncia o S, tá, gente? Island. Psychopath. Psychopath. Não pronuncia o P. Toda palavra que começa com P e depois vem um S, vocês não pronunciam. A mesma coisa psychology, tá? Então, vocês não vão pronunciar aí o P do psychopath. Recibo. Receipt. Receipt, tá? Não pronuncia esse P aí. Fica receipt. Temperature. Então, temperature. Não é temperature, né? Temperature. Okay? Essa é a pronúncia. E toalha fica towel. Towel, tá? Não towel. Towel. Alright? Muito bem, gente. Então, essa é a nossa revisão. Espero que tenham gostado. Dúvidas, anotem. E nos falamos na aula ao vivo. Beijo. Tchau, tchau.